Olá, começamos agora o programa Cidade em Pauta, o programa que traz em discussão temas relevantes da sociedade. E hoje o tema é mobilidade urbana, que tem suscitado o assunto nas universidades, nos governos e no dia a dia da cidade. Assista a matéria com a repórter Renata Bonfim. Quando se fala de mobilidade urbana, logo se associa o tema ao caos diário do trânsito. Enormes filas de carros que dividem lugar com ônibus lotados e um número cada vez maior de motocicletas. Ruas, calçadas, rampas e placas também fazem parte da mobilidade urbana. Mas o debate é ainda mais amplo. Ela está ligada a fatores sociais como o direito de ir e vir do cidadão e a acessibilidade. Odair Pavese é deficiente visual e faz parte dos 30% de joinvilenses que se deslocam a pé pela cidade. Esse dado foi divulgado pelo IPUJ em 2013. As calçadas são verdadeiras pistas de obstáculo. Não existe uma política pública que priorize as calçadas. Consequentemente, não é possível incentivar a população a usar o transporte coletivo, porque a sua via de acesso ao transporte coletivo, que é a calçada, não é viável. Nos últimos 10 anos, o número de automóveis e motocicletas cresceu em até 400% no Brasil. Isso se deve à facilidade no valor do financiamento e também à baixa queda no valor dos veículos. Porém, nem todas as cidades estão preparadas para receber esse novo desafio. O problema no trânsito, ele extrapola porque ele busca compreender como é que muitas vezes a pessoa está entendendo esse problema. Muitas vezes ela não está entendendo esse problema. A questão é bastante cultural, eu diria, né? De começar a compreender o quanto é importante, por exemplo, para o seu deslocamento, se buscar o transporte público coletivo, se buscar o transporte muitas vezes não motorizado, se buscar, por exemplo, o transporte a pé, muitas vezes, e é uma questão política até, né? E para falar sobre o assunto hoje, 3 convidados. O primeiro é Mário César da Silveira, ele é arquiteto, urbanista, especialista em acessibilidade. Já falou sobre o tema em mais de 750 palestras sobre o Brasil. Obrigado, Mário, pela sua presença. Também aqui ao meu lado, Benjamin Fardi, é engenheiro eletricista, especialista em gestão ambiental e sustentabilidade. Já foi vice-presidente da CIGES, Associação Comercial e Empresarial de Jaraguá do Sul. Hoje, preside o Instituto Jordã e também o Conselho da cidade de Jaraguá do Sul. Obrigado, Benjamin. Também aqui na mesa, Marcel Virmon Vieira, ele é arquiteto, já exerceu cargo no IPUJ, o Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville, e hoje é professor da Unisociesc. Bom, e eu quero começar perguntando a você, Marcel, por que o tema mobilidade urbana, nesses últimos tempos, tem sido tão discutido? Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite aí de participar do Cidade em Pauta. Eu queria cumprimentar também o Mário César, aí, que a gente já conhece há bastante tempo, né, que na verdade é um militante, né, da causa aí, não só da acessibilidade, mas da mobilidade como um todo. E cumprimentar o Benjamin, que eu estou conhecendo hoje. Daniel, na verdade eu acho que a mobilidade é muito pouco discutida. A mobilidade só é discutida quando ela vira uma crise. As pessoas só reclamam da mobilidade quando começam a enfrentar o congestionamento, quando realmente se defrontam no problema. Mas não está entre as questões que são debatidas. Por exemplo, na eleição presidencial, o tema da mobilidade não foi tocado por ninguém, né? Não ganha voto? Não sei, eu acho que não está começando a dar voto depois das manifestações de 2013, onde pela primeira vez ela apareceu como uma questão social. Especialistas em transporte público, em mobilidade urbana, há muito tempo colocam essa tese, que a mobilidade é uma questão de direito, de cidadania, tão importante quanto a saúde, a habitação, a segurança pública, mas a população não tem essa percepção. Na prática, o que a gente vê? Não há uma política pública voltada para a mobilidade. Existem tentativas pontuais, a gente pode colocar, sei lá, aqui em Joinville, eu brinco que eu digo que os técnicos do IPUJ ou o pessoal do Conde são guerrilheiros que estão ali lutando pela causa porque ninguém realmente investe.
Mas eu vou dar um exemplo que é bem claro para colocar no debate. Quando a BMW vem se instalar em Joinville, que é o transporte individual, ela ganha 280 milhões de reais de incentivo. E isso acontece assim, num prazo de 36 meses. O projeto do Eixão de Joinville, que é o projeto de mobilidade sustentável, de transporte coletivo, caminhabilidade e ciclabilidade, está desde 2008 indo para lá e para cá, custa metade disso e não sai do chão. Tá? Então, na verdade, a política pública brasileira de mobilidade é o incentivo ao transporte individual. Gasolina barata, IPI reduzido, incentivo à fabricação de automóveis. O resto é cada um por si, Deus por todos. E aí, pequenas tentativas isoladas, né, dentro de institutos ou dentro de ONGs ou da sociedade civil, reclamando. E só quando a crise realmente bate, né, ou a passagem fica muito cara, ou o congestionamento muito demorado, é que a sociedade lembra dessa questão. Benjamin, a gente está em fase de elaboração do plano de mobilidade urbana em Jaraguá do Sul e também em Joinville. Isso acontece porque já estamos nessa crise que o Marcel falou, ou esses planos estão adiantando algo que está para vir aí para frente? E na verdade, a nossa elaboração do plano de mobilidade, atendendo a Lei 12.587, ela tinha a previsão da política nacional. Então, nós temos prazo legal para cumprimento desse estabelecimento federal. E também, um fator preponderante foi que, nas eleições de 2012, o prefeito de Terianza de Jaraguá do Sul foi eleito com duas pautas principais a resolver. Uma delas era a saúde e a outra era a mobilidade. Mas a mobilidade na percepção da população, principalmente no que tange a transporte público coletivo. E a partir de 2013, de 1º de janeiro, já começou-se uma série de intervenções na cidade, né? Aquilo que era possível fazer. Eu concordo com o ponto de vista de que as políticas públicas, muitas vezes, elas têm intenções de realizar, mas o que realmente falta são incentivos do ponto de vista de retenção de recursos federais para esses fins, né? Nós iniciamos já em 2013 na criação de corredores preferenciais de ônibus e de veículos de transporte massa, ampliamos largamente os circuitos das nossas ciclovias e ciclofaixas, mas a gente sabe que 1/4 da economia nacional gira em torno do setor automobilístico. Então, desfazer esse setor seria prejudicial até para a própria economia do país hoje. Você tem que conviver harmonicamente com os veículos, né? E a gente sabe que a taxa de ocupação por carro é baixíssima, é praticamente uma pessoa por carro. O que nós temos é uma somatória de fatores que agravam o nosso problema da mobilidade. Altos índices de carro per capita. Em Jaraguá, nós temos 0,75 carros per capita, veículos, né? As vias elas não podem ser alargadas porque o montante indenizatório de terras é inviável. Então você tem que fazer opções. E para nós, o plano de mobilidade ele indica essas opções. Ele tende, através de estudos específicos de campo, modelagem matemática computacional, trazer indicativos de quais são as nossas próximas vias, quais são os nossos próximos passos e principalmente quais são as ações que devem ser tomadas para que a hierarquização prevista na política nacional de mobilidade aconteça. O pedestre em primeiro lugar, os veículos de tração humana não motorizados em segundo lugar, os veículos de transporte público coletivo em terceiro e assim sucessivamente. Então, a política nacional nos determina cumprir uma regra. Nós estamos fazendo isso através da contratação de uma empresa especializada que terá um prazo para a entrega desse projeto para Jaraguá. E nós estamos num ponto crucial da nossa história. O transporte público coletivo da cidade é licitado a cada 10 anos. E, coincidentemente, a nossa empresa concessionária tende a terminar o seu contrato em 2016. Então, no ano de 2015, vai ser decisivo para nós também sermos assertivos no sistema do transporte público coletivo através do plano de mobilidade. E nós ainda vamos falar sobre o transporte coletivo, que é apontado por vários estudos aqui na nossa região como uma das principais soluções para todo esse tema. Nosso primeiro bloco termina aqui e daqui a pouquinho voltamos após o intervalo. Este é o cartão Vale Cultura. Com ele, vale para ir ao teatro. Vale para ir ao cinema. Vale para ir a shows. Vale para ir ao circo.
Vale para comprar livros, revistas e muito mais. Se você ganha até 5 salários mínimos, não perca tempo. Peça já o Vale Cultura na sua empresa, seja ela grande ou pequena. Vale Cultura? Vale por um mundo de cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Cidade em Pauta, hoje falando sobre mobilidade urbana. E o repórter Jackson Carvalho foi às ruas conversar com motoristas e ciclistas para falar sobre o dia a dia no trânsito aqui em Joinville. Tá bem complicado, principalmente no horário de pico, muito complicado. Você sugere alguma solução? Olha, tá difícil. Aqui realmente, por enquanto, não vejo solução. Tá meio caótico nos horários de pico. Você sugere alguma solução? Olha, não sei te dizer, mas alguma coisa teria que ser feita. Nos horários de pico, assim, é bem complicado. A gente tem que sair, às vezes, com 1 hora de antecedência, assim. Olha, tá difícil, né? Os horários, né? De 6 horas, né? O horário das 7h30, às 8. Então, assim, acho que deveriam pensar melhor nisso, né? Já é hora de pensar, né? Joinville já cresceu o suficiente pra gente estar pensando sobre isso. 5 horas da tarde aí, não tem mais como andar. É quando tu vê tudo parado. Quais os locais que você vê mais engarrafamento na cidade? Perto do Terminal do Norte ali, o centro aqui, Beira-Rio. Beira-Rio ali é incrível a fila que pega ali. O trânsito em Joinville é hoje complicado, né? Como é que é a situação para os motociclistas? Ninguém respeita os motociclistas, né? Não tem vez. Joinville não tem vez. Todo mundo só xinga, mas quando precisa de uma pizza, quem liga, quem leva é o motoqueiro. Quando precisa de uma peça, é o motoqueiro que leva. Para cortar o motoqueiro, é sempre o motoqueiro que tá errado. O motoqueiro não tem vez, Joinville. Não, tá tudo meio difícil para todo mundo, né, também. Você utiliza muito a bicicleta? Sim, uso bastante. Para que você utiliza? Uso para ir no mercado, para ir na loja, no shopping. Como é que você vê o trânsito na cidade hoje? Olha, eu acho que não é dos piores. Tem cidades piores, mas dependendo do horário, o trânsito é caótico mesmo. É bastante estressante. Você dá alguma sugestão para os poderes municipais, poder público? O que poderia ser feito para melhorar o trânsito na cidade? Eu acho que a solução é a bicicleta. Eu melhoraria a bicicleta e o transporte público, de uma forma que as pessoas não precisassem utilizar o carro com tanta frequência. Obrigado, Jackson. A gente viu aí que o motorista não está satisfeito hoje com o tempo de deslocamento, a forma de deslocamento hoje que o carro exerce no dia a dia. Mário, falando hoje em mobilidade urbana, na sua opinião, no trânsito da cidade, tem dado prioridade para o motorista ou a prioridade tem sido do pedestre? Bom, completando o raciocínio do bloco anterior, planejamento das cidades, eu acho que nós temos um conflito de paradigmas para resolver, porque nós pensamos muito no poder público resolver o problema de transporte e de mobilidade, mas para chegar no transporte nós precisamos primeiro das calçadas. Precisamos criar opções para que a população possa escolher que modo de modal de transporte ele quer. Ele quer a pé, ele quer de bicicleta, qual modal que lhe é confortável. E a forma como nós temos pensado hoje, ou nós tentamos apagar o incêndio dos automóveis, ou nós tentamos empurrar todos os paradigmas que estão estabelecidos para dentro do transporte coletivo. Só que existem muitas coisas antes do transporte coletivo. O conforto da cidade, o prazer de, ao invés de usar a cidade, viver a cidade, porque o motorista ele não vive a cidade, ele usa a cidade. E o pedestre ele vive a cidade. Então, é uma questão conceitual. Nós temos um conflito grande hoje com relação a apagar incêndios. A população pressiona na sua forma de ver como leigo. Ele critica o congestionamento, mas ele faz parte do congestionamento. Ele está causando o congestionamento. Ele pode não ter sido, pode não ter sido dado a opção de transporte. Então, por isso que ele usa o transporte individual. Então, a solução não está simplesmente numa solução técnica de um plano diretor, porque nós temos que fazer com que a população escolha como viver a cidade. E isso, a cidade tem que proporcionar essa escolha para ele. Hoje, todas as soluções são pressões do apagar incêndio. Não entendemos a transversalidade do conceito de viver a cidade. Nós temos que voltar a entender por que as pessoas escolhem a cidade. Não é para ganhar dinheiro, não é para se divertir,
escolhe a cidade para viver. Então, esse conceito do viver a cidade tem que estar na base do planejamento do plano diretor. Não o transporte, não a mobilidade. A mobilidade é uma questão da consequência da necessidade de deslocamento na cidade, mas não é a base da decisão. Então, conceitualmente, temos que rever uma série de paradigmas com relação a isso. Como técnico, a gente tende a buscar soluções técnicas. Nós, às vezes, não para entender as questões filosóficas e os ideais da cidade, a função social da cidade. A gente vai logo tentando impor a nossa visão técnica. E pelo que a minha vida me impôs de possibilidades, eu acho que o que eu aprendi na faculdade hoje não tem valor. E essa é uma questão que sempre me penaliza, porque tudo que nós aprendemos na faculdade, nós acabamos transformando num paradigma. E ela não pode ser um paradigma. Ela tem que ser simplesmente um ponto de início de discussão. E como técnico, geralmente nós usamos ela como paradigma. E daí conflitamos com a solução, porque nós temos que ser visionários. Nós não podemos pensar na solução pensando na solução para o agora. Temos que entender o que vai acontecer amanhã. Que meio de transporte vai ser o de amanhã? Os carros vão derivar para quê? Como é que vai ser a bicicleta amanhã? Certo. Como é que vai ser o pedestre amanhã? O que a cidade está fazendo de motivação para que o cara opte em andar pela calçada? Quais são os modelos que nós temos que entender? Então, eu acho que é uma questão de revisão plena. E falando dessa visão para frente, nessa revisão, um plano de mobilidade, por exemplo, Benemin, ele tem o papel de proporcionar o que é ideal para a cidade ou planejar o que é possível fazer com o recurso disponível? A gente, no poder público, eu aprendi a sempre dizer que o ótimo é inimigo do bom. E a gente tem que sempre ter o pé no chão, saber o que é possível ser feito com as ferramentas que você tem, sabendo que o poder público ele é sempre complexo, limitado, não é uma empresa, então a iniciativa privada se comporta de uma forma, o poder público de outra. O plano de mobilidade, de fato, ele é um direcionador, como muito bem o Mário comentou. Ele é um plano de diretrizes que traz uma série de vocações, tendências e ações de curto, médio e longo prazo. Mas mais importante do que um bom plano é uma boa execução. Como Benjamin Franklin dizia, bem feito é melhor do que bem falado, né? Então, o bem fazer e fazer olhando para as pessoas, transformar, como nós dizíamos antes, né, Mário? A cidade numa cidade para pessoas é o grande desafio do gestor público. O plano de mobilidade só vem a trazer essas diretrizes através de uma empresa competente, capacitada, mas a visão do gestor público, como muito bem foi colocada, de olhar para as pessoas, de olhar para o futuro é essencial. E a gente tem, pegando o gancho dos conflitos, um conflito veículo, pessoas, onde hoje, infelizmente, os veículos são prioridade. Nós somos uma cidade industrial, Jaraguá do Sul. Jaraguá não se preparou para ser uma cidade para pessoas. Hoje, as calçadas estão em péssimo estado de caminhabilidade, não possuem nenhuma condição de caminhabilidade em todos os aspectos. Elas são estreitas do ponto de vista de você não permitir as pessoas a contemplar a cidade, viver a cidade. As vias fazem com que haja o máximo de carros possível nas ruas, e isso vai contra todos os conceitos de sustentabilidade, das emissões de poluentes, consumo de combustíveis fósseis. Agora, como vai ser o nosso futuro? Se a ONU está fazendo força para que cada vez menos se consumam ou se emitam gases de efeito estufa através do consumo de combustíveis fósseis, mas, por outro lado, a indústria automobilística fomenta cada vez mais esse setor, a gente tem que se preparar para as alternâncias. Qual é o modal que o cidadão vai utilizar? É a calçada para se deslocar, é a ciclovia, a ciclofaixa, é o ônibus. E dar essa opção para o cidadão é o papel do poder público. E o plano de mobilidade faz isso. Ele traz essas diretrizes de opções que a pessoa possa ter para se deslocar. E a gente vê em pesquisas, estudos que foram feitos tanto aqui na região como em todo o país, a questão do transporte público sendo apontado hoje como uma das principais soluções. Marcel, hoje é possível nós termos uma cidade bem estruturada em mobilidade urbana sem um transporte coletivo estruturado? Nós temos aqui, como o Mário falou, o conflito dos paradigmas, né? Então, não há
na nossa cultura, na nossa sociedade, interesse por isso. Essa é a grande verdade, né? O sonho de consumo da nossa sociedade, o que é? Ter um carro chique, ter um SUV, morar num condomínio fechado, né? A gente não tem o hábito de viver a cidade, como o Mário bem falou, que é um hábito talvez de cidades mais concentradas, né? Cidades europeias, onde as pessoas utilizam a cidade, habitam os passeios, as calçadas, né? Existe uma autora, a Jane Jacobs, que ela fala, a gente diz que uma cidade é boa e a gente percebe isso andando na calçada, quando a gente viaja. E não era arquiteta, né? E não é arquiteta, exatamente, é jornalista, tá? E isso ela falou há mais de 50 anos. Mas, de novo, enquanto a nossa lei de diretrizes de mobilidade nacional, promulgada pelo governo, que é a nossa diretriz política toda, ela é perfeita enquanto diretriz, né? Mas a prática é diferente. Na prática, a gente dá 26 bilhões de IPI para as montadoras de automóvel, porque isso mantém a economia e combate a crise, né? Mas não dá nada ou quase nada, uma parcela muito menor para a mobilidade. A gente dá 280 milhões, como eu citei aqui, né, para a empresa na nossa região, porque isso vai enriquecer, vai trazer benefícios técnicos, sociais, etc. Mas não dá os 100 milhões da mobilidade de Joinville, que estão há quase 10 anos lá na fila, né? Então, essa dicotomia é que é a nossa realidade. O transporte coletivo não tem subsídio, né? Mas o carro individual tem. A lei das cidades diz que a prefeitura não pode pagar a calçada, mas 30% das pessoas andam a pé. E é mentira, 100% das pessoas andam a pé. Porque quem é motorista ou quem é ciclista tem que andar a pé também. Também anda a pé, né? Então, mas se pegar a história de Joinville dos últimos 10 anos, por exemplo, a implantação, ou 15 anos, no caso, o primeiro corredor de ônibus, que foi aqui na Juscelino Kubitschek, em 1997, quase fomos linchados, os técnicos da prefeitura. O segundo demorou 10 anos para acontecer, foi em 2007, no comecinho aqui da João Colim. Novamente, quase fomos linchados, certo? A ponto de organizações aqui empresariais contratarem técnicos para dizer que aquilo estava errado, certo? As ciclofaixas, né, porque a cidade não tem dinheiro para fazer boas ciclovias maravilhosas, ideais, e faz as ciclofaixas, né? As pessoas botavam faixa de tecido lá, né? Somos contra, né? Tirem isso daqui, certo? E pessoas cultas, né, estudadas, bem informadas, formadores de opinião. Então, está muito incutido na nossa sociedade essa questão cultural do automóvel, do transporte individual. E quando o Mário toca assim, num enfoque diferente, realmente precisaríamos ter uma expectativa de vida urbana diferente, certo? Existem alguns modelos, existe aqui na cidade de Palhoça um empreendimento chamado Cidade Pedra Branca, que traz, né, uns princípios aí do novo urbanismo. E existem algumas iniciativas, como em Bogotá, na Colômbia, onde a prefeitura faz calçada e deixa a rua de lama, de barro. Certo. Né? Nós não, nós fazemos asfalto e não fazemos o passeio. Agora estamos começando a fazer passeios, né? E brigando, porque o passeio dá menos quilometragem, né, do que sem passeio. E quando a gente fala em passeio, a gente fala em acessibilidade. É o tema que nós vamos trazer no próximo bloco e também vamos conversar um pouquinho sobre como a sociedade pode participar em toda essa elaboração de planos, em toda essa discussão de mobilidade urbana. Nós voltamos após o intervalo. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.
Decente é trabalhar com carteira assinada. Decente é respeitar a jornada, a saúde e a segurança no trabalho. Decente é trabalhar com proteção social. Decente é dizer não ao trabalho infantil e ao análogo ao escravo. Decente é trabalhar com remuneração adequada. Decente é o trabalho com diálogo social, liberdade e sem discriminação. E gente decente respeita o trabalho decente. Nós voltamos agora para o último bloco do Cidade em Pauta, falando sobre mobilidade urbana. Aqui na mesa de debates comigo, Mário César da Silveira, ele é arquiteto urbanista, especialista em acessibilidade, dá palestras pelo Brasil sobre o assunto. Beramin Fard, presidente do Instituto Jordã de Jaraguá do Sul, e o arquiteto e professor da Unisociesc, Marcel Vieira. Agora nós voltamos para falar especificamente sobre acessibilidade. Me sentindo em casa agora. Que praticamente, vamos dizer assim, é um abacaxi aí para os municípios resolverem, né, Mário? Eu até diria o seguinte, quando falo em mobilidade urbana, eu nem gosto de falar de acessibilidade, porque ela não pertence à mobilidade urbana, ela pertence ao direito de todas as pessoas, é diferente. A questão é que, como nós nunca entendemos a acessibilidade como direito do cidadão, é simplesmente uma perfumaria, agora nós estamos percebendo, pelo envelhecimento da população, que o conceito de acessibilidade não é para pessoas com deficiência. É para conforto de todo cidadão a qualquer momento da vida. Essa é a questão básica. Mas ligando isso com o nosso tema aqui, como nós vamos resolver a mobilidade na cidade? O que é uma calçada? Para que serve uma calçada? Então nós temos que entender o nosso clima. É básico para nós caminharmos. O carro é simplesmente um adereço. O básico para nós é caminhar. Mas nós discutimos hoje se vamos rebaixar meio fio para fazer estacionamento para os carros. Mas se nós rebaixarmos o meio fio, onde é que nós vamos plantar as árvores que amenizam o calor e melhoram o prazer de caminhar? Eu acho que a questão de pensar o futuro da cidade não é pensar na calçada, na acessibilidade, é pensar exatamente isso, o conforto da cidade. Para que nós moramos numa cidade? Numa discussão com o vereador, quando ele propôs o rebaixamento do meio-fio, ele alegou que era para poder fazer estacionamento para os comerciantes não morrerem nos bairros. Eu falei para ele o seguinte, olha, se os comerciantes não quiserem morrer nos bairros, eles não têm que ter estacionamento. Eles têm que potencializar que o morador do bairro sinta prazer em caminhar até a loja, em optar em ir de bicicleta até a loja, porque no bairro, se ele for de carro, o carro dele vai influenciar no trânsito da cidade. Então o conceito é outro. O conceito é pensar em como, em pequenos módulos, nós fazemos com que as pessoas optem em sair do seu carro. E para isso, tem que primeiro, você só faz alguma coisa, só muda de conceito, se o outro conceito te trouxer alguma vantagem. Não é por imposição de um plano diretor, de imposição de fazer faixas exclusivas de ônibus ou ciclovias, não. Você vai optar pelo prazer de fazer. E dá para hoje a gente transformar a cidade acessível, gastando pouco ou gastando o que está disponível de recursos? O conceito do cidadão tem que ser entendido na aplicação de cada centavo público. Quando o gestor público pinta uma simples faixa de pedestre e não faz o rebaixamento do meio-fio, ele já está excluindo, já está causando um conflito social. Ele não está entendendo que a função da cidade é para todo cidadão. Então ele, como gestor público, ele não pode decidir discriminar pessoas. Uma outra questão, o que é uma calçada? Para nós, na nossa realidade, na nossa cultura, a calçada é uma unidade frente a lote. A calçada só vai ser funcional quando ela for unidade quadra. Se faltar em frente ao lote, a um lote, a calçada já não é acessível, já não é confortável. Então o conceito tem que mudar, como eu falei no começo, o paradigma de se pensar a cidade. Isso tem que passar pela questão de legislação e da reconstrução dos próprios técnicos que planejam. Marcel, hoje a gente fala aí mobilidade urbana, cada cidade fazendo o seu planejamento, mas esse planejamento entre uma cidade e outra, ou entre várias cidades, não teria que ser integrado? Ou cada cidade tem que ver a sua necessidade específica? De que forma a gente poderia integrar tudo isso? Bom, usando a nossa região como referência, né, existem alguns estudos que lançam um olhar para o desenvolvimento da região. Então, por exemplo, nós podemos imaginar que se não houver um planejamento integrado,
a BR-101 ela vai se tornar uma cidade linear e caótica. A BR-280, que nos liga ali, Jaraguá, São Francisco do Sul, também. Então nós vamos ficar assim com um grande X, uma grande cruz de cidades lineares e caóticas. Por quê? Porque não está se reservando as conectividades naturais, né? Então as bacias de rios, as cadeias de montanha, certo? A ocupação é feita, pensada em cada município localmente, tá? Segundo fator, a vida das pessoas também é uma vida regional, certo? Então a pessoa mora em Jaraguá, vem fazer a faculdade em Joinville, trabalha em Araquari, numa indústria, certo? Vai no seu lazer para a praia ou para a serra, em São Francisco, em Campo Alegre, em Xereder e tal. A gente vive uma vida regional e isso é estudado pelos urbanistas contemporâneos, porque o modelo da cidade pendular, que a gente dizia, onde o deslocamento era casa, trabalho, trabalho, casa, que era o modelo tradicional, antigo, modernista, ele se perdeu. Hoje os deslocamentos eles são aleatórios, né? No sentido de que são multidirecionais. Se a gente pega a pesquisa de mobilidade que foi feita aqui em Joinville, que é maravilhosa, né? Pesquisa Origem e Destino, você vê que nenhuma região da cidade concentra mais do que... chega a concentrar 10% dos deslocamentos das pessoas. Nem o centro de Joinville recebe mais de 100 mil pessoas por dia. É totalmente distribuído, pulverizado, certo? E aí, de novo, não há nenhum processo de planejamento regional e metropolitano em andamento. O Estado não dispõe de uma estrutura de planejamento urbanístico com visão regional. Os municípios não têm recurso para fazer isso. Existem as associações de municípios que também, né, são associações mantidas pelos municípios. Desculpa te interromper, uma visão bem característica disso é quem trabalha em Araquari, quem mora em Araquari trabalha em Joinville, e o transporte coletivo numa cidade que é junto com Joinville e tem uma dicotomia. O cara não tem direito de ter um transporte total no seu percurso. Não tem direito porque a conta... Vai haver um conflito sobre quem paga a conta, né? E legislação não permite, aí vem o fio da meada, né? É um novelo gigantesco. Então, de novo, deveríamos sim estar pensando de forma integrada, de forma metropolitana, levando em consideração não só a mobilidade, mas aspectos ambientais e o aspecto do modelo de cidade. Então, a gente deveria migrar, talvez, na minha visão, para polos concentradores, né? A gente chama de centralidades em urbanismo, onde dentro destas centralidades pode se deslocar a pé ou de bicicleta. E aí, entre esses polos, aí você teria as modais de transporte coletivo. Mas daí entra num conflito, porque a gestão pública hoje ela pensa em crescimento, ela não pensa em desenvolvimento. E daí esse é um conflito. Eu acho que tem um outro conflito que é maior, que não interessa o que a gestão pública pensa, certo? Por exemplo, o plano diretor de Joinville, lá de 1974, ele previa galerias. Toda construção deveria ter galerias. Aqui em frente em Ilus, que tem o prédio da Celesc, né? Recuado com aqueles pilares. Qual era a visão dos planejadores? Poxa, você vai poder circular a pé pela cidade inteira na sombra. Mas os donos dos imóveis não construíram ao mesmo tempo. Então não se interessaram naquele momento, né? Eu sei porque na época eu tenho participei do projeto da Casa Pernambucanas, do Kirch, e os comerciantes se negavam ao recuo porque eles queriam espaço de loja. E também se negavam a aceitar o fato de que além de X metros quadrados tinha que ter vaga de estacionamento. Não queriam. Então hoje, tudo aquilo que eles negaram naquele momento, que era uma solução muito bem feita, né, na questão de entender o amanhã, eles negaram porque eles queriam a solução daquele momento. Eles não entenderam o conflito que estaria para amanhã. E agora estamos estabelecidos nesse conflito, né? Agora, o fato, só para concluir isso, quer dizer, o plano muito bem traçado, ele não aconteceu. Então, o problema dos planos, plano de mobilidade, plano diretor, é que eles tecnicamente são maravilhosos, mas eles não acontecem na prática, porque os atores da transformação da cidade não estão comprometidos com esse plano.
Agora, falando em atores de transformação, além do poder público, Benjamin, cada pessoa, cada participante dessa cidade ou habitante dessa cidade que está vivendo, o que cada pessoa hoje ela tem condições, ela deve fazer para que a gente tenha uma cidade com mínimas condições aí de mobilidade? Existem pensamentos globais nesse sentido, né? Os chineses dizem que existe um pensamento chinês que é varra a sua calçada e teremos uma nação limpa, né? E verdadeiramente é isso. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter uma cidade melhor, um bairro melhor, um estado melhor, assim sucessivamente. Mas o que me chama muita atenção é essa percepção de pertencimento das pessoas. Pelo menos em Jaraguá, ao longo dos últimos 15 anos, que é o tempo que eu moro em Jaraguá do Sul, eu percebo que as pessoas têm perdido aquela sensação de pertencer à cidade e ser dona da cidade. Então, as cidades, as calçadas não são mais bem cuidadas, não são limpas. E, no fim do dia, as políticas públicas elas têm que entrar com o rigor que devem entrar, com polícia e controle, como tudo acontece no Brasil hoje, infelizmente. Nós somos latino-americanos. O latino-americano tem o carro como elemento de status e não o ônibus, ao inverso dos países desenvolvidos, onde o ônibus, o transporte de massa é priorizado. Ele não liga para a calçada, sendo que as calçadas bem cuidadas e bem executadas são um elemento de atração turística, inclusive, porque se um turista anda pela cidade, consegue acessar facilmente, ter acessibilidade para a entrada no hospedagem, enfim, ele se encanta pela cidade, divulga, propaga esse elemento da cidade, mas a minha percepção é essa, que essa sensação cidadã do brasileiro, ela precisa ser reconquistada. A sensação de pertencimento, a sensação de ser dona do seu pedacinho, de executar dentro da tecnicidade necessária, sem precisar que o poder público vá lá e multe aquela pessoa porque ela não tá dentro da lei, enfim. Eu acabo de voltar de uma semana intensiva de especialização que eu tive em Singapura. Singapura tem um modelo de planejamento sensacional. É uma ilha do tamanho de Florianópolis, da ilha de Florianópolis, com 5,5 milhões de pessoas. E não é uma cidade caótica, cidade-estado, né? Ela foi muito bem planejada, porque ela foi pensada já para o futuro, já pensando nas pessoas que estão envelhecendo. A população mundial está envelhecendo, cada vez menos crianças nascendo. Então, a acessibilidade, a mobilidade são fatores que a gente precisa pensar já, porque daqui a 10, 20, 30 anos, a pirâmide das faixas etárias vai se inverter. E muito mais pessoas, em função da longevidade, vão estar circulando, trabalhando, enfim, e a gente vai ter que se preparar para elas. Então, nesse sentido, Singapura se preparou bem e ela colocou à disposição da população opções e fez com que, através da lei, as pessoas tivessem orgulho da sua cidade-estado. Então, as pessoas que moram em Singapura têm orgulho de viver lá. As ruas são limpas, lá se brinca que não há chiclete nas ruas, porque realmente as pessoas cuidam da sua cidade, cuidam do seu bairro, cuidam da sua rua. Esse resgate do orgulho... Nem se vende chiclete lá, né? Nem se vende chiclete. Esse resgate do orgulho é que precisa acontecer no Brasil. E isso tem, infelizmente, duas formas, né? Pelo amor ou pela dor. Pela dor entra o poder público, pelo amor é o engajamento. É o grande jargão da sustentabilidade, né? Você agir localmente para mudar o todo, né? É o que a gente espera. A gente tem pouco tempo, não tem mais tempo agora para discutir, mas é um assunto que renderia horas e dias de discussões e a gente espera que haja ainda essa discussão e também a efetiva colocação em prática de todas essas ações e políticas que nós estamos discutindo. Muito obrigado, Mário César da Silveira, Benjamin Fad, Marcel Vieira, pela participação. O nosso programa está disponível no www.elusc.br/revi. Você pode acessar e compartilhar com seus amigos, com seus familiares e a discussão sobre mobilidade urbana continua. Até a próxima.